Olá a todos, meu nome é Gessilone, sou professor na Escola Cívico-Militar da disciplina de Matemática. Estou aqui nesse momento para fazer a ministração das aulas de Matemática nesse novo formato que inclusive é novo para todos nós. Estamos tentando se adaptar, essa é a minha primeira aula, acredito que as próximas serão mais fluidas. Tentei esse formato, acredito que gostaria do feedback de vocês para saber se seria viável continuar dessa forma, tá bom? Eu dou aula para o 6º ano e o 7º ano, o 6º A e o 6º B, 7º A, 7º B e 7º C. Mas nessas aulas que serão ministradas aqui, eu fiquei por um ano em si. Então, essa aula servirá para o 7º A, 7º B, 7º C e 7º D. E o 7º E, que seria da parte da tarde. Tá bom? Então, é o seguinte. Nesse formato, se vocês virem aqui ao fundo, vocês vão poder... Estou gravando pelo celular, devido à incidência do nosso problema do nosso país, devido ao coronavírus. Então, estamos aqui tentar levar o ensino para o maior número de pessoas possíveis dos alunos da Escola Cívico-Militar, 15 de junho. Então é o seguinte, estou gravando no meu celular, que vai ser, depois esse arquivo vai ser postado e futuramente ser acessado quantas vezes será, se for necessário, tá bom? Então, a princípio, eu vou diminuir minha tela e vocês vão poder ver o conteúdo. Vou colocar mais pequenininho aqui no canto. Aqui. Se vocês virem esse PDF, na minha tela está aparecendo como PDF, mas não é de um PDF comum. É o PDF que foi feito, tá? Do livro de vocês, tá bom? Então, aqui está o PDF. Então, nosso material está aqui na página 92, tá? Então, na página 92, se vocês olharem o livro de vocês, iniciará nosso conteúdo aqui na página 92, o capítulo número 5, sobre números positivos e números negativos, tá bom? Então, nós já tivemos a introdução, tivemos uma semana de aula, tá? Então, praticamente tudo aquilo que vocês já viram entre os números positivos e números negativos. Aqui está uma representação a respeito dos números, onde tem inferior 30 graus Celsius abaixo de zero e de 70 graus Celsius abaixo de zero, verão e inverno, tá bom? E aqui no litoral. Então, uma pequena introduçãozinha sobre os números negativos e números positivos, tá bom? Então, gostaria que todos leiam novamente esse termo, esse tempo aqui, essas informações, que nunca nenhuma informação é pouca, tá? Sempre estaremos aprendendo. Então, mas na página 93, e aqui vamos seguindo. Aqui começa sim, começando falando sobre os números negativos, tá? Gostaria que vocês dessem uma ênfase, tá? Eu só ressaltando que não é bom vocês riscarem o livro de vocês, tá? É de propriedade da escola, tá? Então o livro tem que ficar com o aluno, a gente está fazendo esses esforços aí, então, mas por favor, cuidem bem dos livros, eles serão cobrados se os livros estão bem conservados quando voltarem em sala de aula, tá bom? Então, gostaria que vocês dão uma ênfasezinha aqui, ó, marcar aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Quando queremos indicar certas temperaturas, tá? Queremos indicar certas temperaturas, saldos bancários, altitudes, entre outros, podemos ser necessário a utilização de números menor que zero, chamados números negativos, tá? Então tá aqui, deu chegar uma ênfase. Então toda vez que você quiser usar algo que seja abaixo do seu limite,
dependendo do limite, você vai usar os números negativos, tá bom? Então, também aqui no saldo bancário, tá? Leiam todo o texto e essas partes que eu estou pedindo para destacar, vocês podem anotar no seu caderno, junto com o título, por exemplo. Se fosse nesse caso, você usaria, por exemplo, saldo bancário. Você colocaria o número do saldo bancário e aqui, ó. Quando isso ocorrer, a conta ficar com o saldo negativo, o cliente passará a ver o dinheiro, a dever dinheiro ao banco. Quando o saldo é positivo, significa que o cliente tem dinheiro disponível no banco. A seguir tem uma representação de um exemplo de extrato bancário, tá bom? Então, olha aqui, ó. Vamos dar uma olhada nesse extrato bancário, rapidinho, porque praticamente todos vocês já tiveram essa aula, só que acredito que poucos de vocês já tenham visto um extrato bancário. Então, nesse extrato bancário, começa aqui com saldo, tá? Esse saldo aqui, esse saldo anterior, vocês podem ver aqui, ó, tá negativo. Aí tem depósito em dinheiro, vai positivo. Outro saldo, então esse mais esse ficou esse. Então tá indo na sequência, ok? Então, cheque compensado. Então, o saldo tá aqui, ó. Tinha 560. Cheque compensado, ficou negativo. Saldo, de novo, ó. Então, tá sempre seguido de saldo, tá bom? Pagamento de fatura, tirou o dinheiro da conta. Então, isso aqui significa que saiu. O saldo, em maio, terminou aqui, ó. Esse é o saldo de maio, terminou negativo, tá bom? Só mais rapidinho aqui, vamos aqui ver o mês de julho. O mês de julho também começou negativo, tá? Compra no cartão. Com uma compra no cartão começou negativo. Depósito em cheque, então significa, se tem um sinalzinho de mais, ele recebeu uma quantia em sua conta, tá bom? Então o saldo passou para positivo, né? Menos 46 mais 510, tá? Então tá aqui o saldo. Cheque compensado, tirou o dinheiro da conta. Saldo ficou negativo. Limite de crédito também ganhou alguma coisa. Limite de crédito significa que ele pode tirar, tá? Não é esse, mas esse não, tá? Então, limite para movimentação só tem esse aqui, ó. Então, o saldo atual nesse momento, tá? Então, esses dois aqui não conta. Então, isso aqui, se ele quiser pedir um crédito, tá? Não confunda. Esse aqui é o limite para movimentação também. Então, aqui, ó, repetiu esse mesmo saldo, menos R$ 72,16, repetiu aqui, ó, tá bom? Então, só uma pequena leitura aí de saldo bancário. Pode mudar muito de um banco para o outro, tá bom? Então, vamos lá. A temperatura, pessoal. A temperatura a gente já viu, tá? Então, aqui, onde tem a temperatura, então ele vai de 30 negativo a 50 positivo, tá? Então aqui é o zero, então positivo para baixo, negativo, tá ok? Então aqui a medida de temperatura média de uma das cidades, Magadan, Rússia, em alguns meses de 2017. Então tá aqui, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Então significa que com o passar do tempo a temperatura foi aumentando, né? Então abaixo de zero, perceba que todo o número ficou negativo. E passou do zero, os números começaram a ficar positivos. Ok? Então aqui um textozinho simples, tá? Para você relembrar daquilo que nós já estudamos. Então mais uma vez aqui, tá? Quando dizemos sobre altitude, novamente vamos usar o termo, tá? Positivo e negativo, tá bom? Então, a respeito da altitude, tá? Então tá aqui, ó, marca a altitude. Então, aqui, ó. Neste caso, como o pico está acima do nível do mar, a medida da altitude é apresentada como um número positivo, tá bom?
Quando nos referimos a um ponto abaixo do nível do mar, representa a medida da altitude com um número negativo. Mesma coisa da temperatura, tá? Tudo que tiver acima desse ponto, que é o nível do mar, aqui, nível do mar, é positivo. Então, pode ser representada com um sinal de mais ou sem o sinal de mais, tá? Mas aqui, abaixo do nível do mar, tá? Não pode esquecer do sinal de menos, senão vai confundir qual com o outro, tá? Então, menos 100 metros, menos 200 metros, menos 200 metros e também pode se falar 400 metros abaixo do nível do mar, tá? Então, aqui mais ou menos algumas representações, como são representados os números positivos, tá? E aqui como os números negativos. Então, essa pequena atividade aqui, tá? Então, pessoal, eu gostaria que vocês fizessem essa atividade em seu caderno e postassem as atividades em foto, tá? Pois é, pessoal. Fiz uma pequena pausa aqui, tá? A respeito dessas atividades. Eu não gostaria que vocês respondessem no livro, tá? Não respondessem no livro. Ficasse somente no caderno, tá? Para não rasurar o livro, cuidado com o livro, tá? Então, mais outras pessoas irão usar, tá bom? Então, daqui, ó, eu gostaria que você fizesse todas as atividades da página 26 e da página 96 e da página 97, tá? São duas páginas aqui, 96 e a página 97. A respeito da página anterior, da página aqui, iniciando aqui a atividade, vou dar uma pequena explicação sobre essa atividade. É o seguinte, tem um mapa, onde eu vou ler o título, observe as informações apresentadas no mapa e responda as questões. Tá, então, você sempre vai voltar ao mapa e resolver, tá bom? Por exemplo, posso tentar fazer pelo menos a letra A rapidinho aqui para vocês. Quais cidades apresentam a escala Celsius, medida de temperatura negativa, tá bom? Então aqui faz toda a importância negativa, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui, quais são as cidades que fariam parte desse grupo, tá? Então, marcar aqui, ó, é negativo, então Quebec, tá? Você vai anotar resposta Quebec, Montreal e Washington. São as 3 cidades que apresentam temperatura negativa, tá? Então é muito simples, você só anota em seu caderno, tá? Anota o número da página, tá? Que a página está aqui, a página 96, exercício 1, tá? Atividade 1, e copia a pergunta e escreva a resposta, tá? É uma forma bem simples de fazer e assim com as demais questões, tá bom? Então, se tiver dúvida com alguma dessas questões, pode postar no grupo, tá? Alguma palavra que você não encontra, por favor, pesquise, pergunte para uma pessoa se sabe o significado, tá? Então pode perguntar para mim qual é determinado termo, tá? Tem a questão número 1, a questão número 2 está aqui em cima, tá? Observe as informações sobre alguns pontos do planeta, escreva a utilização dos números positivo e negativo. Então significa, ó, essa primeira aqui, o Mar Morto, localizado no Oriente Médio, está a 400 metros abaixo do nível do mar. Então, passando aqui para outro, aqui uma questãozinha também falando sobre recibo, né? Recibo não, extrato de banco. Então, você vai prestar bastante atenção no extrato do banco e ler as questões e ficar voltando aqui para ver qual seria. Por exemplo, qual era o saldo da conta de Daniel ao final do dia 4 de setembro? Então tá aqui no dia de setembro, 4 de setembro, ao final do dia 4 de setembro. Então,
Esse aqui é um extrato bancário cliente Daniel, tá bom? Então, histórico, saldo anterior. Então, prestando atenção, depósito em cheque, comprando cartão, saldo. Beleza, então tá aqui o saldo, né? Então, outro saldo no mês de setembro, tá? Então, esse saldo aqui, ó. Preste atenção aqui, tem uma pegadinha aqui. Não é 143, tá? Não é 143. Final, aqui é o saldo do dia anterior, ó. Tem que pegar esse daqui e subtrair esse daqui. Porque isso aqui é o saldo do dia 8 e não do dia 4. Ele está perguntando qual é o saldo do final do dia 4. Então, se ele tinha esse saldo aqui e fez uma compra, então você vai subtrair, tá bom? Então fica a dica aí. Vamos passar para algumas outras questões, tá? Só voltando aqui para ver o tempo de gravação. Então, tem outra questão agora a respeito de gráficos em uma empresa. Vou dar aqui minha tela para cá para ficar melhor visualização para vocês. Então, uma pequena empresa divulgou o relatório bimestral de suas operações, ou seja, se teve lucro ou prejuízo em cada ambiente de determinado ano. Então, lendo, resultado bimestral das operações. Essa coluna aqui, ela está querendo dizer se foi em, olha aqui, a dica, aqui ó, em dinheiro, tá bom? E aqui são os bimestres, tá? Então, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, você vai ver em quais bimestres a empresa teve lucro e quais teve prejuízo. Então, lucro, tá? Marca aqui, ó. Lucro. Foi positivo? Lucro. Tá bom? Aqui, em quais teve prejuízo, então tem que ser negativo. Então, prejuízo e prejuízo, tá bom? Fica a dica aí, tá? Então, preste bastante atenção nas determinadas respostas. Estou respondendo oralmente, mas gostaria que vocês respondessem em seus cadernos. Então, na questão número 5, tá bom? Questão número 5. Associe cada uma das medidas de temperatura indicada na ficha a uma das informações apresentadas nos itens abaixo. Então, significa, tem uma letra e você vai agregar isso aqui. Então, vamos lá. Letra A. Medida da temperatura normal do corpo humano. Aí o que vocês acham? Qual seria essa temperatura normal? 0 graus, 100 graus, menos 20 graus? Eu acredito que seria essa daqui, tá certo? Então, seria essa daqui. Então, aqui praticamente você iria responder 37 graus Celsius. A escrita, como já falei, está sendo pelo mouse, tá? Então, perdoe aí. A gente vai melhorar essa situação com o passar do tempo. Ok, então preste atenção e responda as outras alternativas. Aqui está falando sobre bolsa de valores, né? Então aqui está dizendo que a bolsa de valores, aqui tem um gráfico dizendo, né? Leio completamente o texto, novamente falando sobre se tiver alguma palavra, alguma coisa, alguma expressão que você não sabe, pergunte para alguém, então você pode pesquisar na internet o seu significado, tá bom? Então, quais são os dias, né, que o Ibovespa ficou negativo, né? Então,
praticamente já tem mais ou menos como uma dica aqui. Abaixo da reta, que é essa reta mais grossa aqui, está acoplada aqui ao zero, então significa que é a medida de zero. Então tudo que ficou abaixo, tá, a 1 seria a resposta, né? Quais são os dias? Tá aqui, destaquei, não vou falar, tá? Preste bastante atenção e responda, tá? Ok. Dando voltando aqui, tá? Vou voltar aqui para o meu cantinho. Sobre o outro assunto que nós estudamos, né? A respeito das retas numéricas. Então, os números positivos e os números negativos podem ser representados em uma linha reta chamada reta numérica. Tá? Então, o que é uma reta numérica? São os números que podem ser representados. Tá? Então, vamos acompanhar essa definição. Veja como a professora construiu uma reta numérica e nela representou os números das fichas abaixo. O A ficou no -1, B no 4, C no -3, o D no 3 e o E no 6. Tá? Então, olha o balãozinho aqui, é importante, tá? Dizendo que o 0 é a origem. Tá? Então, a origem, sentido negativo, sentido positivo. Ok? Vamos lá. Então, para construir foi aquela base lá, e agora colocou todas as letras conforme ela tinha postado acima, tá? Ó, na reta podemos notar, por exemplo, que -5 é sucessor de -6 e que 6 é o antecessor. Então, pessoal, já vimos alguma coisa sobre isso, tá? Sobre antecessor e sucessor, tá? Então, antecessor, antes, sucessor, tá? Não confunda isso aqui. Sucessor, antecessor, tá bom? Acompanha a setinha do mouse aí, tá? Então, vamos lá. O que a gente pode, já vimos isso, estudamos aqui. Então, nessa reta aqui, voltando aqui, ó, do 0 para a direita, significa que são os números naturais positivos. Número natural é um número inteiro positivo também, tá? Só não falta esse sinal de positivo nos números aqui, a partir do número 1. Os números inteiros negativos ficam à esquerda da reta, tá? Esquerda da reta. Dá uma ênfase aqui, ó. Podem ler todo o texto, tá bom? Uma coisinha importante que eu estava passando aqui é a respeito disso aqui, ó. Marca aqui, ó, até destaque aqui, copie no seu caderno, tá aqui, ó, essa parte aqui, ó, copie no seu caderno, essa parte aqui, tá bom? Então, cada número destacado na reta numérica é chamado de abscissa do ponto. O ponto A, por exemplo, tem abscissa -1, tá bom? Vamos voltar lá? Vamos no ponto A. Ponto A tá aqui, tá? O ponto A tá aqui e a abscissa dele é -1, tá? Só relembrando aqui rapidinho, vamos lá. Distância é do ponto de origem. Vou passar para o outro lado aqui de novo. Vamos lá. Distância de um ponto na reta numérica, a origem, tá? Então, essa é a distância, né? Então, aqui podemos aqui, ó, do ponto B ao ponto O, temos 3 unidades, né? Podemos ver melhor se fizermos assim, ó. 1 unidade de medida, 2 unidades, 3 unidades de medida, ok? Para o ponto A, temos quantas unidades? Aqui está dizendo que é 4. Vamos ver se é 4 mesmo. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Então, é uma coisa simples, tá? Só estamos falando para dar uma relembrada, tá? Copie isso aqui também, tá? Eu também julgo muito necessário, tá? Então, ó, chamamos de módulo o valor absoluto, tá?
a medida da distância de um ponto na reta numérica até a origem zero, tá? Ok? Tá, continuando aqui. A respeito de medidas de unidades a partir de sua origem, olha aqui, ó. Vamos, às vezes, precisar, para resolver alguns questionários, algumas questões, precisamos saber da definição de módulo, tá bom? Então, o módulo de B, que tem a abscissa -3, qual seria o módulo dele? Tá aqui, ó, é 3, tá bom? Então, olha só, assim como na reta numérica acima, a medida da distância de um ponto A à origem zero é 4 unidades. E temos que o módulo de 4 é igual a 4. De maneira parecida com a medida da distância de um ponto B à origem zero é de 3 unidades. Temos que o módulo de -3 é igual a 3. Tá? Então, mais um balãozinho aqui importante, tá? Destacar para vocês que o módulo de zero é igual a zero. Tá? Tem alguns pequenos exemplos aqui, tá? Então, um destaque aqui, ó. Esse aqui, ó, se eu colocar o número 1 e colocar entre duas barras assim, significa que eu estou querendo perguntar qual é o módulo. É o valor disso, é o módulo, tá bom? Então, olha só. O módulo de 8 é igual a 8. Então, tá aqui o módulo de leitura, tá bom? Então, essa é a leitura. Módulo de 8 é igual a 8. Igual nessa parte daqui, a módulo de leitura, tá? Então, lê primeiro um módulo, que é os dois barrinhos, de -7 é igual a 7, tá? Novamente falando aqui, ó, explico com suas palavras porque o módulo de um número é sempre positivo. Lembra? Porque é 3 unidades, 4 unidades. Então, foi caminhado quantas unidades? De novo aqui, ó. 1, 2, 3. Por isso que sempre vai ser positivo, tá? Porque eu estou é uma conta positiva. Tá bom? Vamos voltando lá. Números opostos ou simétricos, tá? Então, aqui é uma definição, eu gostaria que vocês leiam, tá? Marcassem isso aqui, ó. Na reta acima, podemos notar que o ponto -3 e 3 estão a uma mesma medida da distância de origem, porém, um à esquerda e outro à direita. Neste caso, dizemos que os números 3 e -3 são números opostos ou simétricos, tá? Então, dá para você mais ou menos dizer assim, é o mesmo número, só que um é positivo, outro é negativo. Oposto ou simétrico. Lembrem das duas palavras. Às vezes tem questões que pedem somente, se falando somente um tipo, né? E outras não. Qual é o número oposto de 5? -5. Qual é o simétrico de 10? -10. Tá? Então, fique sempre atento a essas questões de sinônimos das palavras quando serem cobradas em questões. Tá bom? Então menos esse aqui, ó, -2,5 é 2,5. Então, e vice-versa, tá? 2,5 positivo é simétrico ao negativo. -2,5 positivo, negativo. Fração positivo, tá meio pequenininho aqui, tá? Mas dá para perceber. Ainda positivo, 2/3 positivo, 2/3 negativo, tá?
E aí, alguém gostaria de responder essa questão? Qual é o simétrico do maior número natural de 2 algarismos? Tá? Então, vamos lá. Aqui também, tá? Tem uma atividade aqui, tá? Nós já estamos com 30 minutos de vídeo. Então, vou falar um pouco sobre essa atividade aqui. Passar para cá, para baixo. Então, vamos lá. Nessa atividade, tá? Então, nessa atividade, atividade número 7, anote no seu caderno, tá? Então, eu gostaria que vocês anotassem também no caderno de vocês. Quando tiver um gráfico, alguma coisa, se quiserem desenhar bem. Se não, anota a atividade, anota o número da atividade e anota a página, para você não se perder. Já que você vai ficar com o livro, então vai ficar fácil de você localizar quando quiser fazer uma revisão, tá bom? Então, tá aqui, tá? Então, em cada item, as medidas da distância entre 2 pontos consecutivos são iguais. Ok? Determine a abscissa. A abscissa, lembra do que é a definição da abscissa? Tá? Aqui, ó. Abscissa. Correspondente a cada letra. Ok? Então, vamos lá. Mas cadê o número correspondente à letra A? Não está aqui. B não está aqui. C não está aqui. D, E e F não estão aqui. Isso agora como é que eu sei? Você vai atrás de descobrir a unidade de medida. É esse tracinho aqui, ó. Então, daqui para cá. Andou quanto? Daqui para cá. Contou quantas unidades? Daqui para cá, contou quantas? Daqui aumentou quantas unidades? 5. Daqui para cá é menos 5? Não. Se a unidade de medida é 5, então sempre vai ser 5. Tá? Aqui foi contado 5, mas se aqui é o 0, vai contar negativo. E aqui vai continuando. Tá certo? Então, vou apagar aqui. Se aqui é menos 5 e aqui é o 5, então significa que vai ser contado de 5 em 5. Contado de 5 em 5, não vai ser só 5, 5, 5, não. Tá? Então, para a esquerda, vai começar a contar 5 passos negativos, por isso que ficou marcado menos 5 negativo. Tá? Então, aqui seria quem? Menos 10. Porque ele é, ó, 2 simétricos. 2 simétricos e assim por diante, tá bom? Aqui, menos 15, tá? Não cabe aqui, menos 15. Então, aqui fica mais ou menos a resposta, tá? Olha, preste atenção. A unidade de medida aqui é 5. A unidade de medida aqui não é 4. Preste atenção. A unidade de medida aqui é o 2. Não é 2 negativo não, tá? É 2, tá? Então, é 2. Vamos lá. A unidade de medida aqui, ó, presta atenção. Do 0 para a esquerda, vai ficar negativo. Do 0 para a direita, positivo. Mas a unidade de medida aqui já é outra. É o 3, tá bom? Só um pouquinho. Vamos lá. Escreva o antecessor e o sucessor de cada número. Então, você praticamente, se não quiser se você não quiser errar, tá? É bom você fazer uma reta, ou então ter mais ou menos a noção de uma reta, tá? Então, aqui, ó, tem um menos 13. Para a direita, quem é? Menos, só um pouquinho. O menos 12. Para a esquerda, quem é? Perdão, deixa eu apagar aqui. É menos 14. Sucessor, antes, sucessor, antecessor.
fazer um positivo aqui, tá aqui, ó. Aqui ficou fácil, né? Então, vamos apagar o outro. Então, vamos lá. Então, ficaria o sucessor de 99 é o 100. O antecessor é 98. Tá bom? Sucessor, antecessor. Ok? Então, vamos lá. Então, você vai sempre colocando, tá? Aqui tem alguns países, capitais e medida de temperatura. Veja que a temperatura não está com a temperatura aqui, está como letra. Então, a letra representa alguma coisa aqui, ó, nesse termômetro ao lado. Então, preste atenção, tá? Por exemplo, Brasil tem como capital Brasília e a medida de temperatura letra A. Então, você vai olhar no termômetro e verificar, tá? A letra A corresponde a qual temperatura. No livro de você vai ser mais fácil, tá? A letra A corresponde a 20. Então, vou tentar escrever um 20 aqui, pequenininho. 20. Então, e assim, você, com base nessas informações, você vai responder as perguntas abaixo, tá bom? Não risquem o livro, tá? Ok? Então, continuando na outra página, tá? Então vamos lá. Então, questão número 10, tá falando aqui para você, entre os números apresentados nas fichas, escreva o correspondente a cada letra na reta numérica. Então, olha só. Então, aqui já começou com os números, alguns números quebrados, tá, pessoal? Estamos estudando os números inteiros. Esses números quebrados vai ficar para a gente ver mais a fundo um pouco à frente, tá? Mas aqui já deu uma pequena prévia, tá? Então, dá uma pequena ajudazinha. Olha só, assim não seria tão difícil. Olha só. É zero, tá aqui. Tem algum que começa com zero? Ó, tem dois números fica perto do zero. Então, olha só. É negativo? Vai ficar à esquerda. Lembra? Negativo. Então, esse aqui, ó, corresponde à letra D, que está perto do zero e é do lado esquerdo. Então, ele é negativo. Tá bom? Outra coisa, esse aqui, ó, zero alguma coisa. Então, ele só pode ser o E. Por que eu sei? Porque ele está mais perto do 1, ó, 0,8. Tá? Então, os números negativos vão ficar do lado esquerdo, o número positivo vão ficar do lado direito. Tá? Então, tá, escreva os números, só um pouquinho. Escreva os números. Tá. Para cada número apresentado, determine seu antecessor e o seu sucessor. Determine o simétrico de cada desses números. Simétrico, vocês têm que, não sabe o que é simétrico, volta, pega a definição e vem responder o questionário, tá bom? Mais uma questão sobre reta, tá? Olha a reta, procura as letras, abscissa, vocês lembram o que é abscissa, tá? Abscissa a respeito do qual a medida da distância de cada um deles do ponto de origem. Esse aqui, qual a medida da distância de cada um desses pontos até a origem, ok? Ele está querendo, em outras palavras, está querendo se perguntar qual é o módulo, tá bom? Então, o módulo você deve saber. Tá? Não sabe o que é módulo? Volta e vê a definição de módulo, tá bom?
Aqui, ó, determine os módulos. Então, aqui ficou um pouco fácil, tá? Preste atenção nas vírgulas, tá bom? As vírgulas e outros que não tem vírgula. Olha o número negativo aqui, ó. Lembrando que todo módulo, a resposta é positiva, tá bom? Já expliquei por quê. Qualquer coisa, você pode voltar ao vídeo, pausar e tirar suas dúvidas, ok? Escreva os pares dos números que apresentam o mesmo módulo. Então esse aqui, ó, menos 2,8. O par, que dá para fazer par com ele, que tem o mesmo módulo, olha aqui onde é que ele está. Então você vai escrever esse aqui e depois esse, tá? Que são os pares. Se tiver mais algum, procurem aí e escrevam os pares. Vamos lá, número 15, tá? Então determine o simétrico de alguns dessa reta aqui. Simetria, reforçando simetria, módulo, abscissa, são nomes assim que vocês não têm costume de lidar, tá? Mas podem ir se acostumando. Tenho aqui mais um exercíciozinho de reta. E para finalizar, tem essa parte aqui de comparação de números, tá? Só um pouquinho. Ok, pessoal. Então, continuando aqui. Nessa parte de comparação de números, tem algumas medidas aqui, né? Então, olha só. Então, tem algumas medidas. Então, tem um 6 negativo, 1 negativo e o 7 positivo. Então, isso que ele fez aqui numa reta, tá? Então, nessa reta, né, podem colocar o sinal de maior ou o sinal de menor, tá? Então, olha só. 6 negativos, olha como é que lê. Menos 6 é menor do que menos 1. Menos 1 é menor do que 7, tá? Então, se vocês prestarem atenção, olha para esse símbolozinho daqui, ó. Tá faltando daqui. Uma coisa, se você colocar ele aqui, você dá para ir colocando aqui, ó. Ele começa assim e sempre vai ser desse jeito. Então, 6 é menor que menos 1. Menos 1 menor do que 7, tá? Então, isso aí é uma regrinha simples que dá para você levar, tá bom? Você imagina a reta e tenta colocar isso aqui. Fica fácil saber quem é o maior e quem é o menor, tá bom? Continuando aqui, ó. De maneira geral, quando comparamos um número negativo, é menor do que aquele que fica mais adiante, mais distante da origem. Números negativos é menor. Então, quanto mais distante da origem, menor ele vai ficando. Os números negativos e um positivo é menor. O menor, perdão, gente, tem uma vírgula aqui, é menor, é sempre o negativo. Positivo. O negativo, o menor é sempre o negativo, tá? Número positivo. Números positivos, tá bom? Tem uma vírgula aqui. O menor é aquele que fica mais próximo da origem. Volta aqui, ó. Mais próximo da origem é sempre menor. Se eu coloco o 2 aqui, 2 aqui, ó. Lembra da regrinha? 2 é menor que 7. Ok? Voltando lá. Isso aqui, ó. Anota em seu caderno, tá? Para anotar no seu caderno. É importante isso aqui, tá? Vamos lá. Vamos passar pela atividade. Novamente lendo tudo. Se encontrarem qualquer coisa que vocês não entendam, não estejam entendendo, querem uma explicação maior,
tá? Eu tô no WhatsApp, como estamos em quarentena, vou ter tempo para responder bastante, tá? Só mandar no PV pelo grupo, você já consegue saber o meu número do WhatsApp e entrar em contato, tá bom? Então tá aqui as atividades, já falei muito, tá? Tem 46 minutos, as atividades são praticamente simples, façam a atividade da página 103 completa, tá? Então tem a página 103 para fazer atividade e também as atividades da página 100 e 101, tá? São 3 páginas de atividades aí para esse primeiro contato. Eu espero que tenha colaborado com a educação de vocês, no ensino de vocês, para tentar amenizar os danos causados pelo coronavírus, tá? Saúde a todos, que Deus abençoe todos nós. Tchau.